Olá, estudantes! Tudo bem com vocês do primeiro ano do ensino médio? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Hoje eu estou aqui com vocês para fazer a correção da semana 2, das atividades da semana 2, do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 2. Pessoal, para quem não lembra, a semana 2 se dedicou especialmente a analisar as características físicas da Caatinga e do Cerrado, bem como os principais problemas ambientais enfrentados por esses domínios morfoclimáticos. Quem não assistiu a aula de explicação da semana 2, vai aparecer um cardzinho aqui na parte superior do vídeo. Eu sugiro que assista, porque ela é bem importante. Mas o objetivo de hoje é corrigir. Então vamos corrigir? O domínio morfoclimático do Cerrado é a região que mais sofre com queimadas, desmatamento e com a agricultura que utiliza agrotóxicos. Por que esse domínio morfoclimático atrai tantas atividades econômicas? Pessoal, para responder isso, a gente precisa lembrar das características físicas que foram estudadas na aula de explicação. Vou voltar um pouquinho com vocês aqui no Cerrado. Então, olha, só para vocês lembrarem, o domínio morfoclimático do Cerrado tem como característica morfológica, tem como característica de relevo predominante a ocorrência de chapadões centrais, que é um tipo de relevo de altitudes médias a um pouco elevadas, mas que apresenta o topo aplainado. O fato de apresentar esse topo aplainado faz com que seja uma área que favoreça a agricultura, sobretudo a prática da agricultura mecanizada. Então, esse relevo aplainado favorece a prática de uma agricultura que ocupa grandes extensões de terra, uma agricultura moderna, uma agricultura que utiliza de maquinários. Uma outra característica que favorece a prática da agricultura é a ocorrência do clima tropical típico, que alterna inverno seco e verões chuvosos. Então, o período chuvoso contribui para que o cerrado seja uma área em que muitos rios, em que muitos cursos d'água tenham suas nascentes nessa área. Então, há uma possibilidade de irrigação natural das lavouras, vamos dizer assim, por conta da ocorrência desse clima tropical. Além disso, os solos também do Cerrado favorecem e muito a prática da agricultura mecanizada. Por que eu vou dizer isso? Os latossolos, eles apresentam baixa fertilidade. Aí a gente pode pensar o seguinte: uai, Daiane, mas planta não precisa de fertilidade? Sim, mas nós estamos tratando de agricultura moderna e mecanizada. Então, o que muitos agricultores fazem com esses latossolos? Utilizam fertilizantes químicos para dar a eles a fertilidade que eles perderam naturalmente, tá bom? Mas tem uma outra característica do latossolo que é importante para a agricultura, são solos muito porosos, né? Então, são solos que favorecem a infiltração da água, são solos profundos, né? Então, que dificilmente vão sofrer processo de compactação, porque eles são muito profundos. Então, eu diria que essas três características físicas, a ocorrência de um relevo aplainado, a ocorrência de um clima tropical, que tem uma estação chuvosa, então que favorece a prática da agricultura, e a ocorrência dos latossolos, né, que auxiliam na implantação da vegetação, né, por serem solos profundos e porosos, são as três características físicas que favorecem muito a prática da agricultura no Cerrado. Então, vamos construir uma resposta? Vamos lá, então. Lembrando que a pergunta é: por que esse domínio morfoclimático atrai tantas atividades econômicas? Então, vamos construir a resposta. Isso se deve às suas potencialidades físicas, como
Por exemplo, a ocorrência de chapadões, um tipo de relevo com altitudes médias e topo aplainado. Deixa eu corrigir aqui. Aplainado. Dessa forma, a prática da agricultura mecanizada fica mais fácil. Além disso, o cerrado apresenta um clima tropical que alterna invernos secos e verões chuvosos. A ocorrência, deixa eu corrigir aqui, gente. A ocorrência de chuva em abundância num período do ano facilita o cultivo de determinados gêneros agrícolas. Vamos passar para cá para baixo. Determinados gêneros agrícolas. Por fim, os solos predominantes nessa área são os latossolos, que, apesar de pouco férteis, são porosos e muito profundos, o que aumenta a infiltração da água e favorece o plantio de gêneros agrícolas. Vocês viram que essa resposta é grande, né, gente? Não é à toa que o autor do PET deixou várias linhas. Então, vamos ver como ficou. Isso se deve às suas potencialidades físicas, como, por exemplo, a ocorrência de chapadões, um tipo de relevo com altitudes médias e topo aplainado. Dessa forma, a prática da agricultura mecanizada fica mais fácil. Além disso, o Cerrado apresenta um clima tropical que alterna invernos secos e verões chuvosos. A ocorrência de chuva em abundância num período do ano facilita o cultivo de determinados, deixa eu corrigir aqui, né, gente? Não pode errar, determinados gêneros agrícolas. Por fim, os solos predominantes nessa área são os latossolos que, apesar de pouco férteis, são porosos e muito profundos, o que aumenta a infiltração da água e favorece o plantio de gêneros agrícolas. Lindo, vamos para o 2 e 3. ONG alerta para a necessidade de conservação do cerrado. Coordenador do programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil, que é a ONG, né? Júlio César Sampaio da Silva, avalia o desmatamento como uma das grandes preocupações ambientais. Então, atenção aqui, o próprio texto já nos dá a resposta, avalia o desmatamento como uma das grandes preocupações ambientais. Nos últimos 50 anos, o Cerrado perdeu praticamente metade de sua área natural. Claro que essa perda deu lugar a plantações, gerou produção na região central do Brasil, criou cidades e estradas. Entretanto, mantido esse ritmo, em 50 anos não teremos mais cerrado para conservar, disse Sampaio. Então, a gente tem aqui um cartoon com as vegetações do cerrado. Então, é uma vegetação típica do cerrado, essa e essa. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos diferentes, com vegetações diferentes, mas que todas elas são típicas do cerrado. Então, vocês percebem como o cerrado tem uma grande variedade vegetacional.
E aqui o último é o errado, né? Cerrado com o C cortado, para dizer que é errado desmatar. Ainda que aumente a produção, ainda que gere alimento e tal, mas a gente tem que lembrar que a preservação ambiental é extremamente importante, tá? Então a crítica que o cartunista Evandro Alves faz é ao desmatamento do cerrado e a perda de toda essa biodiversidade. Número 2, qual o principal problema ambiental sofrido pelo bioma cerrado? Quais as suas causas de ocorrência? Então, o texto responde as duas coisas. Então, é o desmatamento e as causas de ocorrência são a perda do lugar para plantações, né, a criação de cidades, estradas, o avanço da pecuária extensiva e intensiva e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos colocar qual que é o principal problema. O principal problema ambiental do cerrado é o desmatamento provocado pela expansão da agropecuária, tanto intensiva quanto extensiva. Não vou falar a diferença entre as duas, que a gente já estudou isso. Além disso... não, a gente estudou foi com o segundo ano. Então a agropecuária intensiva é aquela que utiliza muita tecnologia e não necessariamente usa uma grande área. A extensiva é aquela que tem um baixo índice de tecnologia usada e normalmente abrange áreas maiores, tá bom? Achei que era com vocês que eu tinha ensinado, mas essa matéria é do segundo ano. Então, vamos lá. Além da expansão da agropecuária, então nós temos outras coisas. Então, além disso, a construção de cidades, como Brasília, a abertura de rodovias e também as queimadas. Então, o principal problema ambiental do cerrado é o desmatamento provocado pela expansão da agropecuária, tanto intensiva quanto extensiva. Além disso, a construção de cidades como Brasília, a abertura de rodovias e também as queimadas contribuíram para o desmatamento. Beleza? Então, vamos para 3. Quais medidas podem ser tomadas para a conservação do bioma cerrado? Várias medidas podem ser tomadas. Por exemplo, a criação de unidades de conservação pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA, a adoção de técnicas agrícolas e pecuárias mais sustentáveis, no caso pode ser a agroecologia, no caso da agricultura. No caso da agricultura e pecuária junto, pode ser a adoção de sistemas agroflorestais, né, onde se produz a agricultura, mas não se derruba toda a mata nativa. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, medidas como a criação de unidades de conservação pelo Instituto Brasileiro de Geografia. Não, gente, desculpa. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que é o IBAMA. Além disso, a adoção de práticas mais sustentáveis, como a agroecologia e os sistemas agroflorestais. É preciso também investir na
conscientização das pessoas e produtores, para que compreendam a importância ecológica do cerrado. Pessoal, vamos ver como ficou? Então ficou assim, ó. Medidas como a criação de unidades de conservação pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Além disso, a adoção de práticas mais sustentáveis como a agroecologia e os sistemas agroflorestais. É preciso também investir na conscientização das pessoas e produtores, para que compreendam a importância ecológica do cerrado. 4. Observe a imagem. Tem um problema ambiental representado aqui. A imagem representa o impacto ambiental que vem ocorrendo no domínio da caatinga. Qual é esse fenômeno e qual atividade econômica favorece a sua intensificação? Esse fenômeno representado aqui é a desertificação. Eu quero mostrar para vocês um artigo excelente publicado no G1, Natureza, que fala sobre a desertificação que está atingindo 13% do semiárido brasileiro e que isso ameaça a conservação da caatinga. Então, olha, aqui tem para vocês uma informação bem legal aqui, deixa eu mostrar para vocês. É essa daqui, ó. O que é a desertificação? É um processo de degradação da terra, um dos processos mais graves e que acontece principalmente, exclusivamente nas regiões áridas e semiáridas, né? Então, só para vocês entenderem o que intensifica a desertificação, a retirada da cobertura vegetal. Por que isso intensifica a desertificação? Desmatamento, né? Porque vai deixar a terra exposta ao sol. E a terra ficando exposta ao sol, isso vai agravar e muito a situação. O solo vai ficar rapidamente arenoso. E sem nutrientes e sem água, é quase impossível que novos seres vivos se estabeleçam na área. Só para vocês verem, aqui tem um infográfico bem legal, as áreas susceptíveis à desertificação no Brasil. Então vejam, são essas áreas aqui, essas áreas semiáridas e essas daqui ao em volta, tá vendo? Que são áreas do entorno. Além disso, tem um outro infográfico bem legal. Esse daqui, ó. As áreas que já estão em processo de desertificação. Essas áreas em vermelho são áreas que já estão em processo muito forte. Em amarelo, moderado, né? E em cinza, em amarelo forte e em cinza moderado, tá bom? Aqui tem as 5 fases da desertificação na caatinga para vocês entenderem. Então, a primeira etapa são as atividades humanas retirarem a cobertura vegetal do solo. Como que essas atividades humanas retiram a cobertura do solo? Por meio de queimadas, criação de animais, derrubada de árvores, construção de estradas, pela mineração. A irrigação contribui muito para a desertificação e salinização dos solos. O tempo seco e o sol, que é típico dessas áreas, aumentam as temperaturas e o solo tende a ficar mais seco, arenoso e começa inclusive a rachar. Se chover muito, o que acontece raramente, mas pode acontecer, a água vai levar toda a camada superficial do solo que vai perder seus nutrientes. O que vai sobrar são poucos nutrientes e as plantas vão, portanto, parar de brotar sozinha. E a última etapa é a degradação atingir um ponto praticamente irreversível. Beleza, meu povo? Então, vamos lá construir a nossa resposta. Qual o nome desse processo? Então, desertificação. Um processo fortíssimo de degradação do solo devido ao desmatamento. A retirada da vegetação pode ocorrer por vários motivos. Como práticas agropecuárias, mineração,
irrigação não, mineração não, abertura de estradas. Além disso, a prática inadequada da irrigação aumenta o processo de desertificação, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Então, qual é o nome do fenômeno? Desertificação. Qual atividade econômica favorece a sua intensificação? Então, eu coloquei aqui que a desertificação, um processo fortíssimo de degradação do solo devido ao desmatamento. A retirada da vegetação pode ocorrer por vários motivos, como práticas agropecuárias, mineração, abertura de estradas. Além disso, a prática inadequada da irrigação aumenta o processo de desertificação, tá bom? Lembrando que aquele processo é esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? O processo é todo esse daqui, segue todas essas etapas, beleza? Então, primeiro é a retirada da cobertura vegetal do solo. E aí depois ele vai passando por outras características. Vamos voltar para o PET. Último exercício. A caatinga é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Sua área corresponde a 10% do território nacional, sendo o bioma predominante na região Nordeste. Quais os estados em que a caatinga está presente? A caatinga, ao contrário do que muitos imaginam, possui grande diversidade biológica, caracteriza a fauna e a flora. E quais as principais atividades econômicas desenvolvidas na caatinga? A gente tem um monte de coisa para fazer aqui, pessoal. Eu vou ir grifando essas coisas que a gente tem que fazer, uma por uma. Então, primeiro, quais os estados em que a caatinga está presente? Vamos voltar no mapa para vocês verem. Vamos lá. Olha, a caatinga está nessa região aqui, ó, na região Nordeste. Vamos tentar pegar aqui os estados. Estados da caatinga. Vamos lá. Ela engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Atenção, gente, esses são dados oficiais, vocês estão vendo aqui o site MMA, Ministério do Meio Ambiente. Vou ver se eu consigo só colar lá para ir mais rapidinho. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue. Senão a gente copia, não tem problema, né? Ctrl V. Ai, que lindo! Então, ó, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe. Todos do Nordeste. E o norte de Minas Gerais, que aí Minas Gerais é Sudeste. Vamos para a próxima parte. A caatinga, ao contrário dos que muitos imaginam, possui grande diversidade biológica. Caracterize a fauna e a flora da caatinga. Então, segunda parte da resposta, vamos fazer uma pesquisa aqui bem legal também. Aqui, ó, no site Toda a Matéria. Traz uma informação bem legal sobre a vegetação. Olha, a vegetação da caatinga é adaptada à aridez do solo. Aí aqui algumas árvores. O juazeiro, ou joá, laranjeira do vaqueiro, aroeira, baraúna e várias cactáceas, né? Muitas cactáceas. Tem o xique-xique, mandacaru, bromeliáceas, que é a macambira, né? Tem palmeiras, tem o juazeiro, então são algumas plantas. Lógico que a gente não vai colocar tudo. E a fauna? A fauna... tem a ararinha azul, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, águia cinzenta, lobo-guará, entre outras. Essas, inclusive, estão ameaçadas de extinção. Então, vamos começar com a fauna, que aí a gente pega essas daqui já ameaçadas. Então, ó, vou construir a resposta com vocês. Então, vai ficar assim, ó. Em relação a fauna, destacam-se, vamos ver, destacam-se a ararinha azul, tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, o cachorro do mato, a águia cinzenta, o lobo-guará
Vou tirar esse entre outras. E vou colocar uma observação importante, que estão, inclusive, ameaçados de extinção. Agora vamos para a flora. Em relação à flora, as plantas são xerófitas, ou seja, adaptadas à escassez hídrica. Temos como exemplo. Aí agora eu vou lá no site retirar alguns, porque são muitos, vocês viram que são muitos, né? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui como exemplo. Aqui, ó. Plantas cactáceas, como facheiro, mandacaru, xique-xique, tá vendo? Que servem para alimento para os animais. Então, o xique-xique. Ctrl C. Aí a gente coloca aqui algumas palmeiras e o juazeiro também, porque senão vai ficar muito grande, né? Então, Ctrl V. Plantas cactáceas, como facheiro, mandacaru, xique-xique, algumas palmeiras e vou colocar aqui, ó, o juazeiro, dentre outras. Ficou grande a resposta, né, gente? Agora, último tópico. Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas na Caatinga? Pessoal, isso tem no próprio PET, não precisa nem da gente buscar informações fora daqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês onde que tá. Aqui, a Caatinga. Fala aqui, ó. No domínio morfoclimático da Caatinga, a produção econômica dependente da estação chuvosa está caracterizada pelo predomínio da agricultura temporária, principalmente da mandioca, milho, palma, feijão, lavouras anuais e da agropecuária extensiva, tá vendo? Então, as principais práticas são essas: a agricultura temporária, né, da mandioca, milho, aí a gente e agricultura e agropecuária extensiva. Então, vamos lá, vamos complementar. Vou colocar aqui, ó. As atividades econômicas, vou colocar aqui embaixo, tá? As atividades econômicas predominantes são a agricultura, aí a gente coloca milho, mandioca, feijão, palma, e a pecuária extensiva, que é aquela que ocupa grandes áreas e tem baixo uso, vou continuar aqui, de tecnologias. Vamos terminar aqui, pessoal? Vamos ver como é que ficou então. Até consultar se tiver erro. Então, em quais estados a Caatinga está presente? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Norte de Minas. Caracteriza a fauna e a flora. Em relação à fauna, destacam-se. Tem um errinho aqui, a gente vai corrigir. Não sei se eu vou conseguir corrigir, pessoal. Ah, consegui. Em relação à fauna, destacam-se a ararinha azul, tamanduá-bandeira, tatu-canastro, cachorro do mato, a águia cinzenta, o lobo-guará, que estão, inclusive, ameaçadas de extinção. Em relação à flora, as plantas são xerófitas, ou seja, adaptadas à escassez hídrica. Vamos corrigir. Hídrica. Temos como exemplo, vamos colocar uma vírgula aqui, temos como exemplo plantas cactáceas como facheiro, mandacaru, xique-xique, algumas palmeiras, o juazeiro, dentre outras. As atividades econômicas predominantes são a agricultura, de milho, mandioca, feijão, palma, e a pecuária extensiva, que ocupa grandes áreas e tem baixo uso de tecnologias. Meus amores, um beijo e até a aula da semana 3.